Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para um tema de extrema importância. Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Fazendo isso, vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus entre outras pessoas também, tá bom? Gente, hoje o tema desse vídeo é a importância da economia. Esse é o tema desse vídeo. Eu não estou aqui para falar de matérias de economia, de faculdade, de universidade. Não estou aqui para falar desse tipo de economia. Eu estou aqui para falar de economia no sentido de juntar, de guardar, de fazer poupança, de ter uma poupança, uma reserva financeira. É nesse sentido que eu estou aqui para falar com vocês, ok? E antes de irmos à palavra de Deus, eu queria falar para vocês do significado da palavra economizar. Significa basicamente o seguinte: ajuntar, guardar, poupar, fazer poupança. Esse é o significado, basicamente falando, da palavra economizar, economia, tá? Juntar, guardar, fazer poupança. Então, guarda isso que eu acabei de falar para vocês, ok? Agora vamos à palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 10, no versículo de número 5. Olha só o que diz: o que ajunta no verão é filho sábio. Mais uma vez, o que ajunta no verão é filho sábio. Naquela época, nessa época onde se passaram esses acontecimentos do livro de Provérbios, o trabalho das pessoas basicamente era plantar e colher, cuidar de animais e assim por diante. Elas viviam em um ambiente rural e o trabalho delas, da maioria, era plantar, colher e cuidar de animais. Assim era o trabalho da maioria das pessoas daquela época. E o rei Salomão, ele observou o comportamento de muitas pessoas e ele chegou a uma conclusão de que o que ajunta no verão é filho sábio. O que isso significa? Lembra que eu falei no início o significado da palavra economia? Significa juntar, guardar, economizar, fazer poupança. Lembra disso? Então ele disse o seguinte: o que ajunta no verão é filho sábio. O que acontecia naquela época muitas vezes era o seguinte: muitas pessoas plantavam, tinham uma excelente colheita e gastavam tudo aquilo que elas colhiam. Gastavam tudo e, em muitos casos, elas começavam a passar por uma situação de aperto financeiro, de dificuldade econômica. Então, ele observou isso, o comportamento de diversos tipos de pessoas, acredito, e ele viu as pessoas que gastavam tudo, independente da estação do ano, no verão, no outono, no inverno, na primavera, e tinham pessoas que elas, ao invés de gastarem tudo que elas plantavam, tudo que elas colhiam, elas guardavam, elas ajuntavam, elas economizavam. Por quê? Porque o tempo passaria e chegaria a ocasiões onde a colheita talvez não fosse tão favorável para muitos deles. Então, nesses casos, era necessário que essas pessoas tivessem uma reserva de alimentos, uma reserva financeira para poder passar um tempo de dificuldade financeira, de dificuldade econômica. Então, o rei Salomão ele disse: o que ajunta no verão é uma pessoa sábia, é um filho sábio. Agora, aquela pessoa que gasta tudo, que tudo que ela recebe, ela gasta, ela consome, essa pessoa é uma forte candidata a passar por algum aperto financeiro, por algum período de dificuldade econômica. Por quê?
Porque ao invés dela juntar, dela guardar, dela ter uma reserva de segurança, uma reserva financeira, ela gastou e pode ser que chegue uma época que a colheita não seja tão boa, se é que você me entende, e essa pessoa é uma candidata em potencial a passar por uma dificuldade econômica, por um aperto financeiro, ok? Então, a pessoa sábia é aquela que ajunta, que guarda para ter uma reserva de segurança, ok? E podemos ver isso também na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Lá nós vemos a história de José do Egito, e José recebeu uma mensagem de Deus que dizia o seguinte: José, nos próximos 7 anos serão anos de muita fartura, e nesses 7 anos o seu trabalho será ajuntar, guardar, fazer uma poupança, porque depois desses 7 anos haverão mais 7 anos de escassez, de miséria. Então, o que José fez? Ele, naquela época de fartura, de vacas gordas, ele guardou, ele ajuntou, ele acumulou bens, ele acumulou mantimentos, suprimentos, e quando chegou os 7 anos de escassez, ele não passou por dificuldade econômica, por escassez financeira, ele conseguiu passar por aquela fase de vacas magras, sem passar necessidade, e ainda ajudou outros povos, outras pessoas que não fizeram o mesmo que ele, tá? Então, olha só a importância desse tema que eu estou tratando com vocês hoje, a importância da economia. Então, eu digo a você o seguinte, você que está me ouvindo, não gaste, não consuma toda a sua renda, sempre tenha o hábito de guardar, seja pouco por mês, seja muito, aquilo que você puder guardar, guarde, não saia consumindo, gastando tudo que você tem, porque você não sabe o dia de amanhã. José do Egito, ele recebeu uma mensagem de Deus, e a mensagem dizia: haverão 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de escassez, de miséria. E ele se preparou nesses 7 anos de fartura, ele guardou os suprimentos, acumulou para que ele pudesse ter uma reserva de segurança para poder passar por aquela fase de vacas magras, por aqueles 7 anos de escassez, tá? E algo muito interessante que eu queria falar com vocês é o seguinte: muitos povos pelo mundo, e eu queria aqui falar do povo japonês, eles têm o hábito de guardar, é da cultura deles fazer uma poupança, fazer uma reserva financeira. Por quê? Porque o Japão, ele passou por diversas fases de desastres naturais, de tsunami, terremotos. Até os dias de hoje, o continente, o país, o Japão, ele sofre constantemente com terremotos, com abalos da terra, e eles tinham que estar preparados para um desastre natural. E o que eles faziam? Eles faziam uma poupança, guardavam, ajuntavam, porque como eles viviam num lugar suscetível a desastre, podia ser que um terremoto acontecesse, a casa deles fosse comprometida ou até mesmo caísse, desmoronasse, só que eles tinham que ter uma reserva, uma poupança para poder reconstruir a vida deles de novo. Ok? Então, é um povo que, querendo ou não, eles seguiram, eles obedecem o que diz aqui no livro de Provérbios: o que ajunta é filho sábio. E José do Egito, da mesma forma,
Até mesmo antes do rei Salomão, ele já praticava esse princípio bíblico, ajuntar, fazer economia, economizar, ok? Muitos povos também pelo mundo, povos europeus, que passaram por alguns períodos de guerra, esses povos, eles tinham o costume também de fazer uma poupança, de fazer uma economia, porque eles não sabiam se a guerra ia dissipar, ia destruir todos os bens dele, casas, carro. Então, eles faziam uma poupança porque eles poderiam mudar de uma região para outra e eles tinham que chegar lá na outra região com recursos financeiros para não passar por necessidade, por apertos, por problemas econômicos, tá? Então, muitos povos no mundo, seja por desastres naturais, seja por guerra, eles têm esse hábito de fazer uma economia, uma reserva de segurança financeira, porque pode ser que algo aconteça no futuro e eles estão preparados para esse eventual acontecimento, ok? E nós aqui no Brasil, apesar de nós não vivermos em desastres naturais, terremotos, tsunamis, apesar de nosso país não passar por guerras, mas nós vivemos em um ambiente político muito instável, muito abalado. E nós vivemos em um país onde os impostos são abusivos. Nós pagamos um dos maiores impostos do mundo. O brasileiro trabalha praticamente metade do ano, quase, só para pagar impostos. E além disso, tem os juros dos bancos, ok? Então, qual é a recomendação que nós devemos seguir? É a mesma que está aqui na Bíblia. Nós temos que ser pessoas sábias e ter o hábito de ajuntar, de guardar, porque ainda que não vivamos em um país suscetível a desastres naturais, ainda que não vivamos em um país que passe por guerras, mas o nosso ambiente político e econômico é um ambiente que não nos traz segurança, ok? Então, nós temos que ter esse hábito de ajuntar, de economizar, de fazer uma poupança, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E uma recomendação que eu dou a vocês é o seguinte: não faça financiamento imobiliário, porque você pode cair nos maiores juros do mundo. Ajunte, até você ter dinheiro para comprar à vista um terreno ou uma casa, ainda que demore 5 anos, 10, mas ajunte. Não recorra ao financiamento imobiliário, porque senão você vai pagar 2, 3 casas aproximadamente no final do financiamento. Da mesma forma, é o financiamento de carro. Também não faça, é minha recomendação. Junte até você ter para comprar à vista, ok? Não tenha cartão de crédito, ok? Cartão de crédito aqui no Brasil, se você deixar uma fatura sequer vencer, você vai pagar um dos maiores juros do mundo, tá? Um dos maiores juros do mundo sobre o cartão de crédito, ok? Então, a recomendação da Bíblia, a recomendação de Deus é: economize, faça poupança, guarde, ajunte, ok? Ainda mais no país em que vivemos, tá? Então, gente, essa era a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Se inscreva nesse canal, acesse nosso site. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.